Talvez vocês conheçam isso, vem sendo muito falado hoje sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout vem acometendo cada vez mais pessoas, a cada 3 trabalhadores, né, de 10 trabalhadores, a cada 3 são diagnosticados com a síndrome de burnout. É um estresse que nos leva a um esgotamento não só mental, mas o corpo fisicamente fica esgotado também. E essa síndrome de burnout, ela é resultado de um trabalho exaustivo, onde implica, às vezes, muita competitividade e também um excesso de responsabilidade. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da patologia, porque sim, é uma doença. O diagnóstico é feito através do médico psiquiatra, o tratamento através de terapias multidisciplinar e através da psiquiatria também. Infelizmente, eu passei por isso na minha vida, no ano de 2018. Na verdade, hoje, né, mais consciente, com mais clareza, vivendo a minha vida da forma que eu escolhi, me dedicando profissionalmente ao que eu quero, ao que eu desejo, mas eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fui muito feliz nas minhas escolhas profissionais. Eu sempre trabalhei em lugares que me respeitaram absurdamente, enquanto mulher, enquanto pessoa e enquanto profissional. Mas para que essas pessoas me respeitassem, eu tinha uma cobrança interna, não eram sobre os outros, gente, era sobre mim. Eu sempre me cobrei muito, desde pequenininha. Eu precisava ser a melhor aluna, né, para receber os elogios, né, eu precisava ser uma boa filha, mais comportada, mais quietinha, para ser vista, para ser notada. E eu trouxe isso para minha vida adulta. E no trabalho não era diferente, eu era muito dedicada, e eu sempre amei trabalhar nos lugares que eu trabalhei. Desde a Disquivan, que foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, né, mais considerável, a faculdade também gostei muito, enfim. Quando chegou ali em 2015, eu abri uma empresa chamada Elo Treinamentos, que é uma empresa de treinamento de desenvolvimento humano que trabalha com treinamentos de alto impacto social. Essa empresa, né, é uma sociedade. E o que aconteceu? O meu desejo em fazer isso dar certo, né, na minha cabeça, eu sabia que eu tinha que me dedicar 100% àquilo. E essa era uma cobrança minha. E eu fui me dedicando, né? Só que não era só sobre ir lá e dar um treinamento, entende? A minha responsabilidade não era só ir lá, subir num palco, dar um treinamento, treinar pessoas e ir embora para minha casa. Não se resumia a isso, se resumia muito além disso, né? Então, eu fui colocando cada vez mais responsabilidades, assumindo cada vez mais responsabilidade de fazer dar certo aquilo. E fui me envolvendo de uma forma muito, muito absurda, muita responsabilidade, muita cobrança em fazer aquilo que tinha que ser feito da melhor forma possível. É muito exaustivo, né, a gente trabalhava um final de semana todinho para dar um treinamento e às vezes eram 2, 3 finais de semana. E de fato eu gosto muito de fazer isso, então eu confundia o meu gostar do trabalho, o meu amor pelo trabalho, pelo desamor comigo, né. Como é que eu poderia amar tanto o trabalho, amar tantas as pessoas, mas não estava fazendo isso por mim, e eu não percebi. E foram passando 2015, 2016, quando chegou ali para o final de 2017, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas. Eu não me reconhecia mais, né, eu olhava nos meus olhos, e sabe quando você tipo: "Ai, tem algo estranho", tinha algo estranho ali dentro de mim. E começou com umas dores muita enxaqueca, né, e umas dores muito forte aqui na nuca, né. E aí eu me lembro que eu estava num PNL que eu comecei a me sentir muito mal, a Eliana, né, que trabalha comigo, falou assim: "Si, você não tá com pressão alta?" E eu fui medir a pressão, e eu me toquei com esse episódio da pressão por esses dias, né, que eu fui conectando as pecinhas. E de fato, eu estava acho que com 18/10 da minha pressão, eu nunca tive pressão alta na minha vida, não tinha histórico nenhum. E aí, aquilo foi, chamou atenção, mas eu não olhei para aquilo, continuei trabalhando com a mesma energia, com o mesmo gás, com aquela mesma responsabilidade, com o mesmo empenho, a mesma dedicação, um esforço extremado. Quando chegou em 2018, isso foi se agravando, porque aí não era mais só enxaqueca,
Eu tinha picos de pressão durante o treinamento, nos finais de semana especificamente. Eu praticamente vomitava todos os finais de semana, porque eu não tenho vesícula, a comida era mais gordurosa, eu passava mal. E eu aguentava aquilo, né, porque eu preciso ser forte, sabe, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser forte o tempo todo. Doce ilusão, né. Não deveria ter sido assim, mas foi, né. Uma apatia, né, de não conseguir fazer as coisas que eu gostava de fazer por mim, não queria conversar com pessoas que não fossem ali ligado ao meu ambiente de trabalho. E aí em 2018 eu comecei a perceber que aí para mim foi o pico que me chamou a atenção, muito ingenuamente, que eu estava com muitas dores nas pernas, sabe. Então para eu entrar no escritório, eu tinha que subir escada e aquilo me consumia, doía demais aquilo, doía mesmo. E aí subindo aquelas escadas, eu falei assim: "Nossa, acho que eu tô com um problema hormonal", né, com os meus 18 anos eu tive um problema hormonal e eu achei que aquele meu cansaço, que aquela minha fadiga, aquelas dores poderia ser um problema hormonal. E procurei meu endocrinologista, que há muito tempo não procurava. Quando eu cheguei nele, ele falou que dificilmente isso seria um sintoma hormonal especificamente, mas que a gente ia fazer os exames, fiz os exames. E lá em 2018, em abril de 2018, saíram resultados desse exame e foi quando eu tive, acho que uma das maiores decepções da minha vida, e essa decepção foi comigo mesmo. Os meus exames estavam péssimos, eu estava com triglicérides extremamente alterado, gordura no fígado, fadiga muscular e uma série de outras coisas, né, outros detalhezinhos. E meu endocrinologista, ele também não foi para esse lado do esgotamento, ele trabalhou a parte física mesmo, ligada a esses exames, e ele disse para mim que eu tinha alternativa. Eu estava com resistência à insulina também, o que agrava, porque na minha família tem histórico de diabetes. E na época, gente, eu tinha uma cachorrinha que tinha diabetes, e eu sofria muito, né, ela ficou cega, ela tomava insulina 2 vezes por dia, era um caos, que me trouxe muito sofrimento. E eu não queria aquilo para minha vida. E aí ele falou que eu entrava com medicação, né, ou eu precisava rever o meu quadro de saúde, tanto a parte alimentar, com alimentos mais saudáveis, como a parte física. Eu não fazia atividade física e comia muito mal, me alimentava muito mal. Minha alimentação sempre foi ruim. E eu não aceitava tomar medicação, eu falei: "Cara, não é possível", né. Só que nesse meio tempo, eu acho que foi o que eu digo que me salvou, né. Eu sou muito apaixonada por conhecimento. Eu amo estudar, eu amo pensar. A minha cabeça, às vezes, quando eu crio as coisas para fazer uma live, para fazer um curso, quando eu monto as coisas, é como se aparecesse mentalmente um quadro, assim, sabe, e eu me conectasse com isso. E nessa época eu estava estudando o master em PNL, porque eu estava criando o curso para dar na minha empresa. E aí eu falei: "Bom, eu tenho todas as informações que eu preciso, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso para mudar, não faz o menor sentido eu aceitar tomar medicação". E aí eu fui criando um passo a passo para conseguir sair disso. Na época, eu não identifiquei que era um esgotamento profissional. Na época, eu não identifiquei que eu poderia estar passando pela síndrome de burnout, para procurar uma ajuda mais especializada. Mas eu consegui chegar nesse fundo do poço e emergir. Talvez por conta da minha consciência, talvez por conta do meu conhecimento em relação a essa área, talvez por uma série de fatores. E foi o que eu fiz. Eu entrei para atividade física, até hoje, desde 2018 para cá, a minha alimentação é impecável. Não vou dizer que eu me alimento 100% do tempo certo, porque é mentira, mas a maior parte do tempo eu procuro fazer o certo, comer alimentos saudáveis, faço atividade física com frequência. E nesse momento, eu prometi para mim mesma que eu jamais descuidaria da minha saúde, seja pelo trabalho ou seja por qualquer outra situação. E foi assim que eu fiz até então, né. Então eu consegui sair disso tudo. Nem sempre as pessoas estão nesse estado de consciência. Eu acho que é muito triste, viver o mundo que a gente está vivendo hoje,
onde, por mais que a gente tenha acesso a muita informação, a gente não consegue olhar para dentro. Simone, você se arrepende? Obviamente, que existe uma fala assim: "É melhor se arrepender do que você fez, do que você deixou de fazer". Obviamente que eu olho e digo que me arrependo sim, porque hoje eu consigo fazer diferente, mas daquela época eu não sabia, né. Eu não sabia que essa cobrança é excessiva, eu não sabia que esse sentimento, de querer fazer dar certo, de querer trazer resultado, de assumir toda a responsabilidade de uma empresa nas minhas costas sozinha, eu não sabia que o resultado seria esse. Eu não tinha como saber, eu fui vivendo, né. O que eu digo para vocês é que precisa dessa consciência, né, porque quando a gente está num ambiente de trabalho, que a gente vive essa tensão emocional de forma exagerada, as coisas não vão dar certo. O por isso a inteligência emocional, ela vem sendo cada vez mais destacada no mundo de hoje, porque é possível eu ter um trabalho onde exige, muitas vezes, bastante de mim, como eu tenho hoje, mas se emocionalmente eu estiver saudável, isso não vai causar uma ruptura. Eu consigo entender que eu não preciso abrir mão de quem eu sou para viver aquilo dentro do meu trabalho, né. Mesmo porque a gente vive em diversos contextos, né. Então, a Simone aqui na live é uma, a Simone que dá a mentoria é outra, se vocês me verem num treinamento é outra, porque são contextos diferentes que exigem posturas diferentes, né. E não dá para a gente levar a vida baseada só no trabalho. Isso não é possível, isso não é saudável, isso não vai te fazer uma pessoa mais feliz ou menos feliz. O problema é que a gente abre mão de quem a gente é para viver aquela realidade da profissão, da empresa. Só que quando a gente volta para casa, vamos dizer assim, a gente esquece quem a gente é. A gente continua naquele papel profissional. E aí que está o erro. Eu trago a Simone profissional para o mundo, para a vida como um todo, e não dá para ser assim. O por isso que a gente precisa, né, se desenvolver em várias áreas, né, não adianta eu me dedicar 100% do meu tempo à área profissional, não dá certo isso. Hoje eu negocio tudo, mas eu não negocio com a minha saúde. Se eu tiver que abrir mão da atividade física, se eu tiver que abrir mão de me alimentar bem, não dá certo. O sistema de alarme começa a funcionar. Eu fui muito feliz, na minha escolha quando eu resolvi não tomar remédio. Nem todos os casos vão ser assim, gente. Tem casos que sim, a medicação vai se fazer necessária. É porque eu tinha um conhecimento diferenciado e resolvi aplicar isso na minha vida e foi muito desafiador. Eu passei a cozinhar coisa que eu não sabia, eu me dispus a muita coisa. Eu passei a fazer atividade física que eu sempre coloquei na minha testa que eu não gostava. Eu nunca fiz atividade física, nem na escola, porque eu tinha atestado médico para não fazer atividade física. Eu comecei a cozinhar, fazer as minhas marmitinhas, fazer melhores escolhas. Em 2020, antes da pandemia, eu dei uma outra guinada na minha alimentação, reduzindo de forma considerável o consumo de refinados, como açúcar, farinha de trigo. Tudo isso me fez muito bem e eu continuo ali sempre atenta. Vão ter semanas que eu não consigo treinar e tá tudo bem, mas são exceções, entende? O que a gente não pode fazer é com que o descuido em relação a gente vire regra. Ele pode ser uma exceção, mas você precisa estar vigilante o tempo todo. Então, o maior cuidado que vocês precisam entender é quando acontece essa ruptura. Eu preciso romper com quem eu sou para viver aquilo que as pessoas estão esperando que eu seja. E muitas vezes, gente, não é nem a pessoa. No meu caso, ninguém esperava de mim. Era eu. A questão era comigo, né? E isso me ajudou muito, né? Por isso que eu sempre bato na tecla com vocês a questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade. A cobrança era interna, era de mim comigo mesmo. Né, eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda. "Gente, ó, tô precisando de ajuda, socorro aqui".
não é porque eu tinha que dar conta de tudo, e não tem que ser assim. E aí foi nesse processo que eu aprendi a ser mais gentil comigo mesma, que eu aprendi a olhar mais para mim, que eu aprendi a dizer mais não para as pessoas, e tudo isso foi me fortalecendo. Então em 2018 eu consegui melhorar de forma gigantesca a minha saúde, eu consegui melhorar a minha parte intelectual, porque eu comecei a me desenvolver mais, eu melhorei minha parte financeira, porque o mesmo método que eu apliquei para minha saúde, eu apliquei também na área financeira. Eu vendi o meu carro para começar a andar pela cidade, para conseguir ficar mais saudável ainda, mas isso me trouxe uma Simone que talvez eu nunca tivesse experimentado em toda a minha vida, e eu tenho muito orgulho disso. Então quando eu venho e falo da mentoria para vocês aqui, eu falo porque a mentoria, o que virou a mentoria, foi a minha maior transformação de vida, de fato. E eu tenho muito orgulho, porque essa mentoria vem ajudando pessoas, e principalmente mulheres, né. Tem homens também, tem homens que participam, mas em grande maioria são mulheres, tem ajudado mulheres a se resgatarem, tem ajudado mulheres a olhar para elas mesmas de forma mais gentil, sem tanta cobrança, sem tanto aquele ímpeto de eu preciso fazer dar certo. Sim, você precisa fazer dar certo, mas não é a qualquer preço. Jamais pode ser a qualquer preço. Então eu tenho muito orgulho de onde tudo isso culminou. Foi através de uma dor? Foi. Hoje, num estado de consciência maior, eu consigo fazer com que eu mude os pontos que eu identifico que não está legal, antes de chegar nessa dor extrema. Mas é um processo de evolução, de construção, entende? Se a gente não tiver consciência de prestar atenção no que está acontecendo, não só à minha volta, mas no que está acontecendo aqui dentro. E muitas vezes eu me ocupo tanto do externo, justamente para eu não precisar olhar no que está acontecendo dentro. Foi isso que eu fiz. Eu tirei total atenção daqui dentro, porque eu sabia que estava desconfortável. E aí eu apertei o foda-se para que estava aqui dentro e comecei a focar só no que estava fora, 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 fora. O resultado foi um dos piores que eu podia imaginar. Tenho muito orgulho de ter saído disso. Hoje, a minha vida, ela é muito movida pelo profissional. Eu amo absurdamente o que eu faço. E eu sou privilegiada por poder, através do meu trabalho, impactar positivamente a vida das pessoas. Eu não abro mão disso, em nenhum momento. E às vezes eu me esforço muito, tem épocas que o trabalho é cansativo, mas eu não me desconecto mais de quem eu sou. Hoje eu entendo que talvez eu tenha passado por isso, mas eu nunca acho que a gente é o nosso diagnóstico. Eu não gosto de rótulos, seja da psiquiatria ou seja qualquer outra coisa. A gente não é um rótulo, a gente não é um diagnóstico, a gente é muito mais do que isso. O diagnóstico é um estado que você pode sair dele se você buscar por uma ajuda.